Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Sinergicamente Podcast. Episódio esse de número 81. Tô aqui, eu gosto de trollar. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente tá aqui com um ótimo casal, um casal empreendedor, educador. Mas antes de a gente começar, vamos falar dos nossos apoiadores? Vamos começar aí pela Michele. Michele, fala um pouquinho mais da Michele, o que ela presta de serviço pra gente, o que ela fez pra gente. Michele, além de ser minha prima, né? Nepotismo, hein? É uma ótima designer de interiores, que nos ajudou com o projeto aqui do espaço, que ainda está em desenvolvimento, né? Aqui por trás da cortina, a gente tem uma extensão do espaço, onde vai ter uma copa para melhor atendê-los, né? O pessoal que vem aqui nos visitar. E aos pouquinhos a gente está desenvolvendo aqui e deixando um espaço bem legal. Então, para você, né, que quer mexer no interior da sua loja, né, do seu comércio, da sua residência, ela é uma ótima profissional para isso e deixa tudo otimizado, bonito. Com certeza ela vai te dar um atendimento aí excelente se você falar que viu aqui através do Sinergicamente. Beleza. E agora o nosso segundo apoiador, que é o Guilherme Pereira, lá da FAT Móveis. Também ele prontamente tá fazendo os móveis aqui, né, da nossa Copa. Muito em breve aqui, também aqui do nosso estúdio aqui. Obrigado, Guilherme, por apoiar nosso projeto. Que a gente fala aqui no começo, é muito difícil a gente achar apoiadores, né? Pessoas que acreditam, porque depois que dá certo é fácil apoiar, né? Mas enquanto não dá certo, é bom ter pessoas e a gente valoriza muito e a gente quer levar essas pessoas também, assim, né? Valorizar as pessoas que valorizam a gente. Obrigado, Guilherme. E móveis de qualidade lá. Segue lá, pessoal. FAT Móveis, tá? Depois a gente vai fazer um cortezinho e deixar nas redes sociais e pra falar dessa galera, pessoal que tem apoiado a gente. E o último e não menos importante, né? Que é o nosso cara da marca, o Matheus Reis. Um cara importante aí na profissionalização, né? Aqui, ó. No cantinho. Esse logotipo aqui, nosso aqui, ó. Foi ele que fez. Ele foi o cara que transformou o nosso sonho em realidade através da marca. Um cara muito profissional, né? Um cara que tem muita seriedade no que faz. E se você quiser seguir ele lá é Matheus Reis, né? O arroba dele é Matheus Reis. E sempre tem condição especial, principalmente para quem vai lá Sim, através da live. Sinergicamente tem 20 minutinhos de consultoria para sua empresa também. Aproveite. Beleza. Agora vamos pro que interessa aqui agora. Vamos apresentar esse casal, né? Hoje a noite vai ser especial. Primeiramente, né, agradecer a presença deles, né? Acho que a gente não vai falar, né, o currículo deles. Eu quero que eles se apresentem, tá? Devidamente. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, Yasmin e Giovanni. Eu quero que vocês se apresentem, tá, pro pessoal e falem um pouco mais aí de vocês, sabe? Só uma introdução rápida. Só se apresente. Então, eu sou a Yasmin, né? Eu sou educadora já há bastante tempo e aí tenho 30 anos, sou casada com o Giovanni, tenho 2 criancinhas, um menino, uma menina. E a minha vida é essa aí, chega em volta de crianças, né? Quero primeiro agradecer, né, o Rafa aí por ter aberto as portas aí, junto com esse projeto dele, né, tá apresentando um pouco o nosso projeto, né? Sempre trabalhei com tecnologia desde os meus 18 anos, né? E junto com a Yasmin aí, ela pegou essa parte da educação, onde ela estuda, né, da pedagogia, tudo, e atrelou junto, acredito que foi um complemento, né? Ela pegou essa parte de ciência da computação, junto com a pedagogia, e juntou junto com o que eu gosto, que é da tecnologia, né? Então, juntou legal, fez acho que deu uma conexão, né? Deu liga. Do que a gente gosta e a gente montou esse projeto aí, que a gente vai estar apresentando um pouco mais aí durante o tempo que a gente tem. Legal. Obrigado. Bom, é um prazer então receber vocês aqui, né? De entender um pouco mais sobre o projeto de vocês. A gente se identificou, né? Porque a gente também tem o nosso projeto, além do Sinergicamente, a gente também tem um projeto nas escolas. Então, vocês também são um casal, né? Então, tem bastante coisa aí pra gente conversar, tanto do projeto quanto da vida pessoal, porque eu imagino, né, vocês são casados, têm 2 filhos, imagino tanto de coisa da logística e tanto de coisa que vocês têm que pensar
Pra fazer tudo. Vamos no início, então. Como que... Da onde que veio essa ideia? Então, a minha trajetória sempre foi dentro da educação, né? E eu percebi que as crianças tinham muita dificuldade de aprender nos métodos tradicionais. E aí foi aí dentro desse sonho que a Roboplay nasceu. Eu comecei a estudar metodologias que pudessem ajudar essas crianças de alguma maneira. E dentro da robótica eu encontrei essa facilidade. E aí, essa é a missão, né? De fazer com que... mostrar que a robótica é acessível e que qualquer criança pode aprender mesmo com recursos simples, né? E foi dentro dessa questão que eu comecei a estudar e nasceu a Roboplay. Foi aí. Legal. Porque, pelo menos, eu acho que a maioria das pessoas, né? Quando ouve falar sobre robótica, imagina que precisa de grandes equipamentos, estrutura... E como foi? Primeiro você pensou nas aulas e você viu que dava para encaixar na robótica ou você já pensou na robótica e falou, não, eu vou adaptar para a realidade que eu consigo entregar? Como que foi? Então, na verdade, eu comecei a estudar programação, né? E tinha muito material, né, fora do país, já pronto. Só que para nossas crianças eu queria algo que tivesse mais manual e fui estudar mais a robótica, né? Que foi que eu encontrei. Porque você é pedagoga, né? Fala um pouquinho da Isso. sua formação. Eu tenho pedagogia, né? Aí depois me aventurei na ciência da computação. E aí eu quis unir esses dois currículos, né? Uhum. E comecei a estudar programação e veio essa robótica. Da onde que eu ia tirar esses materiais? Fui pesquisar o que era. E são kits muito caros. Porque são Legos, né? Coisas já montadas. Você só traz o kit e faz. E aí eu fui procurar uma maneira de deixar acessível esse material. E foi muita coisa pesquisando, né? Como misturar as metodologias, o que poderia colocar junto. Eu queria que eles aprendessem também o socioemocional, trabalhar emoções dentro disso. Então foi todo um currículo que eu fui estudando aos pouquinhos, juntando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e conseguimos fazer o currículo, né, do curso. Foi assim. E como que o marido entrou nessa história? Então, ela teve essa ideia lá em 2021, né? Isso que eu ia falar, 2021. Lá em 2021, já faz 4 anos, né? E ela pegou e me apresentou, né? Como se estivesse apresentando pra alguém, como se ela estivesse apresentando o trabalho dela, né? Ela pegou lá o notebook, me apresentou um vídeo, eu falei, nossa, show de bola, né? Tipo, quando que a gente vai iniciar isso? E, tipo, era algo totalmente diferente do que é hoje. Né? Inovador, mas, tipo, totalmente diferente do que a gente apresenta hoje. É isso. Uhum. Então, foi aprimorando. Foi isso. E quando foi no começo desse ano, a gente falou, não, vamos fazer acontecer, né? E aí, começamos a pensar como é que ia ser feito, né? Já com tudo ajeitado, né? Tipo, tudo modernizado, juntou aquilo que tinha lá em 2021 com tudo que ela já vinha pensando, né? Em modificar, em ser acessível, igual a Yasmin falou. E a gente conseguiu chegar no consenso. Não é isso que a gente precisa apresentar e é dessa forma que a gente vai trabalhar, né? É o que a gente quer, é isso. Então ela pegou, montou os módulos, montou as aulas, né? Ela tem já tudo praticamente pronto até o final do curso. Então a gente conseguiu chegar onde a gente tá hoje, né? Mas isso teve início lá em 2021 com um pensamento totalmente diferente do que é hoje. Modelando, né? Isso, e a gente foi modelando, ela foi modelando, né? Eu só vim com essa parte, ela falou, não. Não, mas não é bem assim. O Giovanni trabalha na tecnologia também foi o primeiro emprego, assim, seu, né? Já foi na tecnologia. E eu precisava da parte da eletrônica, porque a robótica, ela tem 3 eixos, né? É computação, eletrônica e mecânica. Então, a montagem eu conseguia fazer porque são kits já para criança, né? A gente já pensou nas peças infantil. Mas, por exemplo, eletricidade, essas coisas eu não tinha conhecimento. E aí eu precisei dessa ajuda. Então, quando eu vou montar um projeto, porque todo material que a gente vai fazer, a gente faz por projeto, né? A gente aprende aquele módulo e vamos montar algum projeto ali para eles apresentar. Precisa dessa parte. Então, foi onde o Giovanni entra com os testes. Esse material aqui a gente não tem, o que dá para
para substituir. O que é isso aqui? Resistor serve para quê? Me explica. E aí ele que vai fazendo ele molda os projetos. Então não é só, né? Tá sendo modesto. Tá sendo modesto. Legal. Eu acho legal porque, assim, as profissões se casaram, né? Se casaram perfeitamente, é legal. Do casamento. Eu vou contar a experiência que a gente teve aqui com relação ao nosso projeto, né? A gente teve uma confirmação espiritual, né? Que a gente tinha que fazer. Vocês tiveram esse momento de confirmação, tipo, é agora? Teve algum momento específico? Vocês receberam alguma inspiração? A gente acredita muito nessa questão divina, né? Sim. A questão espiritual, confirmação espiritual. Teve? Porque, assim... Você pode ver que tudo foi preparado para esse momento, que nem, né, o Giovanni tem a experiência na tecnologia, você buscou conhecimento tanto na pedagogia quanto na ciência da computação, então os conhecimentos, né, se encaixaram. Teve esse momento do estalo, falei, agora, o momento, teve essa confirmação? Teve sim. Toda vez que a gente vai dar um passo no projeto, eu sempre falo essa frase, né? Eu preciso de uma resposta. Eu falo, eu vou ter essa resposta, calma, espera um pouquinho. Porque eu acredito que tudo é movido a isso também, né? A gente tem essa parte espiritual, a gente sempre espera que aconteça, tem que ser junto, né? Uhum. E aí eu converso sempre com ele o seguinte, se a gente não buscar essa confirmação, provavelmente vai dar errado. E eu e o Giovanni, a gente, desde o início do casamento, acho que no namoro, a gente sempre quis empreender. A gente fala assim, a gente tem a nossa profissão, mas a gente tem que ter o nosso negócio. E a gente pensava em várias coisas e sempre acabava no projeto, né? A gente tentou várias coisas, né? Várias, nossa. E finalizamos ali, e sempre o projeto, acho que é o nosso, como que fala assim? O nosso... O projeto de vida. O projeto de vida, isso. É a nossa missão. É a missão. Entendeu? O propósito, na verdade, o propósito. É o nosso propósito. É isso. Legal. E você falou muito de... existem kits caros, né? Que já existem meio que prontos para vocês darem as aulas. Como que foi essa adaptação? Vocês... eu vi, né, que a gente tem um formulário em que, né, os participantes respondem e vocês colocaram que usam até materiais recicláveis. Então, é trabalhado muitos aspectos, né, com as crianças. Sim. A gente pensou no banco de peças, né? A gente tem uma caixa com um banco de peças e eles recebem no início do curso uma cartela e cada vez que eles trazem eletrônicos que não funcionam, brinquedos que não funcionam mais, que tem LED, bateria, pilha, eles ganham um adesivo. E aí quando completa a cartela, ganham um brinde. Então isso incentiva eles a participar, né, dessa formação das nossas peças, porque no final do curso eles vão utilizar para criar os projetos deles. Então, eles mesmos trazem esse material e a gente vai desmontando e usando as peças, os motorzinhos que tem dentro do brinquedo. E a gente criou nossos kits assim, através de materiais que não tá sendo utilizado, né? Já está em desuso. Igual a Yasmin falou, né? São brinquedos quebrados, né? Que eles trazem, às vezes um controle que eles trazem ali, a LED tá funcionando daquele controle ainda, né? Não funciona para poder trocar um canal de uma TV ou alguma coisa. Às vezes um brinquedo quebrado, o motor ainda tá funcionando, então é tudo reciclável realmente, né? Então a gente aproveita aquelas peças que ainda continuaram funcionando nos brinquedos para poder fazer os projetos junto com eles, né? Então Eles basicamente viram isso. Um resolutor de problemas, né? Isso é muito legal estimular na criança, né? Porque hoje em dia eles estão pegando com a tecnologia, eles estão pegando tudo muito pronto. Sim. É tudo muito descartável, tudo muito rápido. Então, é uma coisa incrível, né? De poder colocar na infância deles, né? Dentro da sala de aula. A gente já tem as matérias convencionais, né? E esse tipo de informação, né? E de formação não é acessível, não é comum, né? Na escola. Então, é uma missão mesmo, né? Legal, E assim, até uma pergunta que eu já vou passar pra Yasmin e pro Giovanni. É legal assim de você usar toda essa bagagem, né, pra educação, né? Como a gente tem um projeto voltado, né? Então quando eu fiquei sabendo do projeto de vocês, foi meio que assim, eu me senti meio que também parte, porque é algo que a gente também gosta muito, né, de trabalhar em educação, né, em base. E aproveitar já, né, perguntar pra vocês, né?
Por que educação? Né? Por que educação? Eu sei que você é formado, né, em pedagogia, o Giovanni é na tecnologia, mas assim, né, vocês entraram num comum acordo que vai ser pelo ramo né, pela linha da educação. Por que investir em educação? Eu sei que você tem, né, assim como a gente, né, tem essa questão, né, meio romântica, né, da coisa. Uhum. Mas por que investir em educação? Eu acredito que a educação ela é o verdadeiro portal para a mudança de vida, né? O conhecimento, ele muda tudo. Ele te tira de um lugar e te leva para o seu objetivo. Eu sou apaixonada pela educação, né? Como eu falei, meu início já foi ali na pedagogia. E eu acredito que quando você está na infância, você está moldando tudo que aquela criança vai ser no futuro. Então é a hora de encher eles com o máximo de coisas boas. Para que lá na frente eles nem vão... É inconsciente, ele vai estar ali vivendo aquilo e nem vai lembrar que foi ali naquela aula que você conseguiu moldar o pensamento dele. Então, a educação, eu acredito que é o portal da mudança, né? Da oportunidade. Da oportunidade, na verdade. Legal. E você, Giovanni, provou aí, que você tem... Qual a tua experiência, né? Porque a tua primeira experiência que você tem na sala de aula, né? Na sala de aula. Como é que tá sendo essa experiência da molecada de chamar de tio Giovanni? De tio Giovanni, de professor. É diferente, né? Mas eu gosto muito de crianças, né? Então, acho que já vem desde lá do meu pai e da minha mãe, né? Sempre tiveram projetos, sim, né? Com crianças, né? E eu fazia parte desses projetos. E quando a Yasmin falou que queria fazer algo parecido com isso, né? Vem aquela lembrança, né? Da infância, né? Pô, você foi criado assim, né? Você fazer algo para as crianças, né? Então, não tive dúvida, né? Então, naquela época era futebol, né? Futebol. Hoje ainda existe o futebol, tudo, né? Mas a tecnologia praticamente tomou conta, né? Então, é difícil você ter aqui onde a gente mora, né? Na área continental, né? Da ponte pra cá. Da ponte pra cá. A gente fala, né? Algo assim da tecnologia ainda é muito valorizada a questão de futebol, né? Então, só que a gente precisa adaptar essas coisas, precisa trazer a oportunidade para as crianças que estão aqui. Então, quando a Yasmin falou que queria esse projeto, né? Que queria dar essa oportunidade para as crianças daqui, não tive dúvida de que seria aquilo, né? Vem aquela lembrança, né? De como você foi criado, né? Os projetos que você teve. Até os pais da Yasmin também sempre tiveram atividades lá na igreja, tudo, sempre com jovens, né? Com criança. Então, quando se trata de criança, você não tem dúvida do que você quer fazer, né? Então, é algo gratificante. É diferente, sim, estar numa sala de aula, porém, é algo... O primeiro contato que eu tive, eu cheguei em casa, tipo... Como é que eu vou falar? Maravilhado, né? Tipo, não sabia o que falar. Agradeci todo mundo que eu podia. Agradecer por aquela oportunidade ali da gente conseguir colocar esse projeto em andamento. Tá, que legal. É verdade, É tão pura, né? Eu tinha me esquecido mesmo. Teu pai, né, o Juba, ele tem, desde pequeno eu lembro, ele tem uns projetos sociais, né, com criança e voltado ao esporte. Não tinha me lembrado desse detalhe. Então, assim, você pode ver, vocês foram preparados a vida inteira para esse momento, né? Se a gente for ver nesse contexto, né? Você teve exemplos dentro de casa, né? A Yasmin também teve né, com o tempo, a igreja também, que trabalha muito essa parte de dar aula, né, de lecionar. Tanto é que dentro da igreja saem muitos professores, né? Através, né? Porque você acaba trabalhando essa parte da comunicação, você tem que estudar. Também, né? Então já dá pra ver que então nada é por acaso, né? Não foi um acaso, né? A gente foi preparado a vida toda. E é bom que as mesmas referências, as melhores a gente tem dentro de casa, né? Dentro do lar. Isso é importante, né? Legal. E a gente compartilha desse sentimento, né? Quando a gente volta, no nosso caso é dos 12 aos 17, né? Se tiver uma escola que tá ali no terceiro ano. É interessante também, né? Quando a gente volta, que a gente conversa ali, que seja uma horinha, né, com eles, a gente parece que renova as nossas esperanças, né? 100%. Porque a gente lidar com o jovem, com a criança, é lidar com o futuro e a gente faz acreditar no futuro melhor, né? E a gente tá plantando uma sementinha. Sim. E a gente lidar naquele momento que o jovem ainda tá, os sonhos, né? Ele tá atrás de sonhos, ele tá naquele, o mundo para ele é gigante, né? Ele tá com muitas possibilidades, então é que nem a Yasmin falou, é o momento que você tem ali de mudar uma chave ou desenvolver alguma competência ali, você pode mudar, você muda a rota de uma criança ou de um adolescente, né? Através de alguma coisa que você planta ali na mente dele, né? Uma ideia,
um projeto, até um dom que ele já tem, né? A gente tem tido a oportunidade de ter alguns projetos, principalmente no camp, né? A gente tem dado com alguns jovens que estão apresentando podcasts, pois dá pra você ver que tem alguns ali que já tem algo diferente, né? Então, assim, você lapidar e incentivar isso ele dentro do aluno, eu acho muito legal, né? Então, um pessoal bom lá, a galera boa. Você conhecer o jeitinho de cada cada um é melhor, né? Você começa a ver, assim, os talentos, né? E vai juntando, aí você fica olhando, se ele trabalhar esse lado, você já vai percebendo, né? É verdade. Fala, nossa, ele, talvez, se ele escolher, né, no futuro dele, tal profissão, a gente já começa, né, imaginando, né? Muito bom. E você falou sobre protagonismo, né? Eles dentro da sala de aula, eles viram protagonistas ali. E vocês meio que constroem histórias, né? Trabalha com storytelling, né? Como que é isso? Então, a gente criou o storytelling em cima de uma cidade fictícia, né? Então, eles vão resolvendo problemas de dentro dessa cidade. Uma cidade de robôs. Então, uma cidade como a nossa, que tem uma cidade. E... Isso, a gente coloca o vídeo lá animado e vai trabalhando todo o curso em cima dessa história. No final, é a finalização, né? Que é o projeto final deles, é também dentro dessa história. Então, para envolver eles, a gente usou essa técnica também. E a parte do protagonismo, eu procuro usar sempre metodologia ativa, que é aquilo mão na massa, vamos fazer. Porque teoria eles têm no dia a dia, na escola, então a gente usa muito a metodologia ativa. Coloco eles para trabalhar e vou ali só mediando o conhecimento, né? Eu evito fazer aquele tradicional de explicar matéria, de usar a lousa. É mais mão na massa mesmo, é bem maker. Vai descobrindo, fazendo. Descobrindo, fazendo. E toda proposta que eu levo, você pode ter turma que já vai fazendo além do que eu propus. Ai, professor, então eu vou colar assim, aí cola diferente, criar algo, tipo, bem maior do que eu imaginava. É muito legal. A gente só ir ajudando eles a construir o conhecimento, né? E dá pra ver no uso de vocês, né? Quando vocês começam a falar do projeto, né? Como os olhinhos de vocês brilham. Legal. Isso é muito legal. Quando a gente trabalha com propósito, né? Não faz sentido pra gente. Desde 2021 você vem idealizando, né? E chegou o momento certo. Sim. E já tá acontecendo esse projeto já em alguns lugares, né? Por aqui. Como tem sido essa experiência? Porque no começo eu imagino que é um desafio aquilo que você construiu e que te preenche, né? Porque é uma ideia e uma construção há tanto tempo e você mostrar isso, né? Você como empreendedor e você vender a sua ideia, né? Para o diretor, né? Para a pessoa ali da escola. Como que foi esse início de transmitir, né, e eles comprarem a ideia de vocês? Foi desafiador? Foi desafiador para você apresentar, né, o negócio, né, de você falar para a pessoa, eu tenho algo para te apresentar, né? E aí eu tenho que agradecer, acho que o Rafa conhece também, você conhece, né? Mas o professor Thiago Alexandre, né, que foi uma das primeiras pessoas que a gente apresentou esse projeto. Ele, desde lá com meu pai, ele fazia parte do projeto do futebol, né? E aí meu pai ofereceu ajuda para ele e teve esse projeto do futebol e eu chamei ele, né? Falei, pô, Thiago, eu tenho algo para te apresentar para juntar junto com o seu projeto. O projeto que ele tem é o projeto Cabe no Meu Pé, que é o de futebol, né? E ele falou, Giovanni, vem aqui, você e Yasmin, e me apresenta, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Quando a Yasmin foi lá, apresentou para ele o projeto, né? Ele ficou animado, né? Não, quando que a gente começa, tudo. E aí ele pegou e falou, Daniel, que é o assessor dele, né? E pode tratar tudo e vamos dar início a esse projeto. E quando eles divulgaram, né? Junto com o projeto Cabe no Meu Pé, são crianças, a maioria são crianças do projeto, tá? Que ele tem lá. E só que pode ser crianças de fora também. Quando ele abriu as matrículas foi algo surreal, né? Você abria lá, atualizava a página da matrícula e tinha lá 60, 63 crianças. Nossa. Você ficava tipo, nossa, né? E foi algo muito bom. Quando eles tiveram a matrícula do futebol, né? Lá na escola, na Francisco Martins, né? A gente pediu pra estar indo lá, né? Pô, já que a gente vai começar esse projeto de robótica, tudo...
vamos levar uns equipamentos no dia da matrícula, né? E é onde eu falo que foi o dia que eu cheguei, tipo, em casa e não conseguia dormir, né? Tipo, quando a gente chegou lá com os equipamentos, achando que era só os pais que iam estar lá para fazer a matrícula, tinha muita criança. E eles ficaram ali por horas mexendo nos equipamentos, né? E, tipo, aquelas filmagens, você olhava, via a filmagem de novo, e editava e olhava as filmagens deles mexendo com aquilo lá. A gente... Foi ali a confirmação, tipo, não, a gente tá fazendo a coisa certa, né? Chegamos no lugar certo, no ponto certo, né? Então, hoje a gente tá junto com o projeto Cabe no Meu Pé, do professor Thiago Alexandre, né? Quero agradecer ele bastante aí por essa oportunidade, junto com o Daniel, né? Que é onde nos ajuda a organizar toda a parte de matrícula, né? Do nome das crianças, tudo certinho, né? Para que eles possam estar indo dia a dia, estar repondo aula também, né? E o nosso projeto, agora no dia 5/9, ele começa junto com o Colégio Brincando e Aprendendo, no bairro Gleba 2, né? Nossa que é amiga Rosana. Que é a Rosana. Que é do né? movimento também. Ela Que é do movimento, né? A Rosana me conhece desde os meus 2 anos. Nossa, São 34 anos que ela Foi tem a aluno. escola, né? Fui aluno dela, né? Fui aluno Legal. dela lá, então ela me conhece e toda vez que tem algum evento na escola, ela cita meu nome, né? Vou até... Será que ele Depois era eu muito preciso- bagunceiro? Era um pouquinho. Referência. Então, a gente vai estar junto com ela também, né? No dia 5/9. Quem tiver próximo, que tiver crianças de 6 a 12 anos e quiser levar lá para ter a aula experimental, tá? Nesse dia. Então já fica o convite. Pessoal do Parque das Bandeiras, Gleba 2. Já fica o convite para quem quiser estar levando, né? As crianças lá nessa aula experimental. Fiquem à vontade, vai ser a partir das 18 horas, é uma sexta-feira. Tá bom? Então fica o convite para todos estarem indo lá na escola, no colégio Brincando e Aprendendo, tá? Que vai ter essa aula experimental. Quem quiser tá chamando no perfil da escola também, tá? Lá tem todas as informações, tem um vídeo com todas essas informações. Então é isso. Esses hoje são os nossos parceiros, é o projeto Cabe no Meu Pé e o colégio Brincando e Aprendendo, é onde a gente deu início, pontapé inicial. Então, na verdade, vocês têm a escola onde vocês lecionam, né? Fazem o projeto. Isso. Mas crianças de fora, não necessariamente alunos da escola só fechado com eles. E se tiver pessoas de fora, podem participar da aula e só no momento da aula, então? Sim, podem participar. Tanto no Colégio Francisco Martins, no Rio Branco, quanto no Brincando e Aprendendo, aceita crianças de todas as escolas. Ai, que legal. De 6 a 12 anos, pode ir lá procurar, se inscrever, se tiver vaga, Aham. podem participar. Olha que tá disputado, hein? Então você, se tiver interesse, procura saber que só no início lá, né, no projeto Thiago, Uhum. já tinha mais de 60 crianças Sim, inscritas. Então... inscritas. E as vagas eram limitadas, né? Então Teve bastante procura. tem bastante sim. procura. Vou aproveitar essa parte, né, que a gente tá falando de educação, tá falando de região, tá, a gente falou, né, da Rosana agora. Vou falar sobre uma questão que a gente tinha conversado na semana passada, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco aqui. E a gente tava falando muito sobre essa questão, né, do resgate e do pertencimento da região, né? Eu sei que vocês têm essa missão da região, né, da área continental, né? Conta mais o porquê que investir em educação e principalmente na área continental. Por que investir na área continental? Porque muita gente faz ao contrário, né? Se o cara investir, ele some daqui, né? E no caso vocês estão fazendo... Grande, né? Você poder ir pra Praia Grande. Talvez lá fosse mais, digamos, rápido, né? A adesão. Talvez não, com certeza seria mais rápido. Mas você optou por vir, né? No quintal de casa. Ele trabalha aqui no quintal de casa. Por que trabalhar, né? E assim como contra a maré, né? Assim, né? A gente trabalha esse resgate, né? Do pertencimento da região, né? A gente, provavelmente, todos nós, com exceção da Dani, puxei ela lá da Vila Margarida, ela veio pra cá. Todos nós aqui somos crias Claro, que é criado, nascido praticamente aqui, criado aqui. Sim. Por quê? Por que investir nessa região, na área continental? Por que esse resgate aí da região? Então, vou contar a experiência que me fez tomar essa decisão. Quando eu comecei na ciência da computação, eu precisei fazer um curso, né? Um curso de iniciação de base. E aí, no curso, o professor passou um exercício num site muito bobo, assim, infantil. E a galera tava
a mil, assim, e um menino falou, professor, eu fazia esse exercício quando eu tava no ensino fundamental. E aí, nesse dia, eu fiquei bolada. Eu fui dormir e falei, vou ter que ficar acordada estudando pra próxima aula. E aí eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse acesso a isso quando eu estava no ensino fundamental, talvez hoje o meu destino teria sido diferente. Porque a programação é uma área que dá muito dinheiro. Muito. A tecnologia agora é o momento de ganhar dinheiro. E eu me senti atrasada. Nesse dia, eu tomei essa decisão de que o projeto, eu falava sempre assim, a minha primeira turma eu quero na área continental. Porque se eu puder dar acesso a qualquer criança da área continental no futuro, ele lembrar, caramba, eu consegui aprender isso porque eu tive acesso, pra mim já valeu, já cumpri minha missão. Foi através do meu atraso que eu tomei essa decisão de fazer na área continental. Legal, legal. E você, Giovanni, tem alguma essa questão também da barrista? Que você é um cara que, né? Tem essa questão? É igual você falou, né? A gente é cria daqui, né? Da área continental. E eu sou muito apegado, né? A Gleba. Sou muito apegado mesmo. Meus amigos são todos de lá. Então, sou muito apegado à área continental. Então, quando ela tomou essa decisão de que a primeira turma que a gente vestiria aqui na área continental, eu fiquei super feliz, né? Porque eu não saí daqui, né? Eu, tipo... a minha vida toda é aqui. Então, eu poder trazer a oportunidade para as pessoas daqui é muito bom. Que nem a gente tem um aluno lá que ele olhou para mim e falou, pô, você é amigo do meu pai. E ele tem a minha idade, né? E aí ele pegou o celular, a gente até pegou, mandou uma foto para ele, né? Então, isso é muito legal. Então, hoje a gente tá levando a oportunidade para os filhos de quem cresceu junto comigo. Então, isso é muito satisfatório. Então, não poderia ter um lugar melhor do que a área continental para a gente iniciar. Legal, legal. E pô, eu vou aproveitar que você tá falando, a gente tinha comentado de falar isso aí, né? Que você falou que você teve uma conversa séria com o teu patrão, né? Como é que tá esse processo aí de você tá, né? Hoje você trabalha, né? Você é em formato, né, de CLT, mas você tem um projeto de macro, né? De vocês focarem aí em tempo integral no projeto hoje, né? Tem que ver também se ele pode... Não, acredito que não tenha problema não, né? Não, eu conversei porque tá bem alinhado, já tá bem alinhado lá, né? Sim. E isso que a gente fala, como é que tá sendo esse processo de aprendizado? Porque o empreender, ele tem essas questões, né, de mais burocráticas, não tem que saber só da tua função em si, você tem que saber da parte administrativa, né, se o caixa vai fechar no final do mês, né, por exemplo, se o tanto de cadastro que você teve lá dos alunos vai suprir a demanda do teu material pedagógico, tem toda essa, né, vocês têm que fazer toda essa parte financeira administrativa, né, como é que tá sendo esse processo de vocês, né, na verdade vocês, no caso, né, é o primeiro empreendimento de vocês, né, como é que tá sendo esse processo de autodescoberta, de autoanálise, principalmente, né? De estudo, porque não tem como a gente parar de estudar, né? Sempre volta pra sala de aula de novo. E aí vai ser, acredito que seja a vida inteira assim, né? Esse projeto é o que tá me ajudando também até no meu próprio emprego, né? Porque eu tive que ajustar algumas coisas, né? Em parte de organização, que a Yasmin fala, né? Eu preciso que você me ajude a me organizar, porque eu sou muito focado na parte pedagógica, né? Das aulas, então eu tenho uma posição também na empresa que é boa, e essa parte dela me cobrar de organizar me ajuda até na parte da empresa, entendeu? Porque lá eu também faço parte dessa parte organizacional, né? Então isso tá colaborando uma coisa com a outra, então tá sendo cansativo, porém, né, satisfatório, porque é muito bom você conseguir organizar toda essa parte, né? Então, às vezes eu coloco uma tela aqui do lado, é o nosso projeto, aqui outra é a empresa, né? Então, não... Por enquanto, estou conseguindo levar os dois, mas é o que você falou, né? Nossa meta é crescer, né? A gente conseguir montar um centro educacional, realmente, aqui na área continental, e crescer cada vez mais. A gente conseguir promover, né? Fazer professores, né? Abrir as portas para que a gente possa estar crescendo cada vez mais, né? Então, dando oportunidade, né? Então, esse é o nosso objetivo, né? Então, a gente tem o tempo certo para tudo isso daí. Legal.
E é mó legal você ver assim que dentro de uma região, né? Eu costumo dizer que a área continental é a região dos improváveis, né? O pessoal acha que nada vai sair daqui, né? Nada sai daqui. Então é legal você ver esses movimentos acontecendo, né? Movimentos educacionais, que a gente sabe que há uma grande... A área continental é uma área muito fértil, né? São Vicente vai ter que crescer só por aqui, né? Eu acredito que São Vicente e área, isso lá já conquistou ali o limite, né? Eu acredito que o movimento é aqui. E é legal ver esses movimentos organizados. Eu particularmente, não me recordo de se organizar a parte educacional que nem tem que ser organizado aqui, alguns movimentos que eu tenho visto. Eu acho isso muito legal, né? Porque também vem de encontro com o que a gente faz, também vem muito de encontro com o que vocês fazem. Eu acho muito legal, assim, essa... Eu não tenho como não falar esse nome, né? Essa sinergia, né? De projetos, porque a gente... Tudo que é educação, tudo que é, né, pra melhora do jovem, ou, né, ou que mostra um caminho diferente daquilo que é proposto pra ele aqui na região, né? Porque ele tem uma outra realidade, né? A gente passa muito por isso. Às vezes a gente quer, por exemplo, levar a Elis, que só tem 5 anos, às vezes ela quer que ela leve pra um parque, ou ela tenha contato com cultura, com arte. A gente tem que ir, por exemplo, pra Santos, né? A gente vai lá, ou tem que ir lá no Sesc, que tem programações lá dia de sábado. E a gente quer trazer pra cá, né? Isso aí. Às vezes até um parque, um simples parque que às vezes ela quer brincar, não tem, né? A gente tem que ir ou pra Praia Grande ou pra Santos. Então, eu imagino um jovem que nasce com isso, né? Ele acredita que isso né? Ele não vai ter contato com uma robótica, né? Com um microfone, com uma comunicação. Então a gente tem a oportunidade de levar coisas que num outro cenário não seria possível pra eles, né? Eu acho que isso aí é muito, assim... aceitável e vantajoso, né? Não só pra gente que tá fazendo, mas pra região, né? A região, ela cresce com mais possibilidades, né? Dos jovens, né? E isso por isso que eu falo que é muito legal trabalhar com jovens. É uma coisa que a gente também tem gostado, né? É recente, porém é algo que você vê que ele se espelha em vocês, ele olha pra vocês, eles têm vocês como uma referência, né? E eu acho muito legal, né? É uma responsabilidade, mas também é um orgulho, né? Assim, né? De ver os jovens e achar, eles estão ali de alguma forma tentando se espelhar em alguma coisa que você fala ou que você passa pra eles, né? Você acaba virando ali uma referência. Você começa a se chamar de tia, né? Mas, tia Dai. Acontece, no mercado, vou em algum comércio por aqui, aí eu encontro um deles. Oi, tia. Tia Dai. E no nosso caso, a gente leva a comunicação, né? O podcast. E também a gente fala sobre marketing digital, né? A internet. Porque a gente acredita que, por mais que a tecnologia tirou algumas coisas da infância, né? Da juventude, mas também ela veio para agregar. E a gente tem que enxergar mais a parte boa, né? E levar mais a parte boa, né? Para os jovens. E a gente quer cada vez mais mostrar isso para eles, que eles tendo um conhecimento hoje, eles jovens, eles podem despertar para uma futura profissão, né? E vocês com esse projeto, vocês mostram esse lado até do empreendedor, do resolver problemas ali por eles mesmos, né? Eu acho isso muito, muito legal. E outra coisa também que vocês fazem muito é trabalhar a inclusão, né? Conta um pouquinho, porque dentro da sala de aula existem necessidades, né, de alguns alunos. Como que vocês trabalham essa questão? Então, na verdade, a inclusão, que eu falo assim, muitas vezes o que a gente pensa que está sendo inclusão, às vezes é exclusão, né? E dentro da sala, como a gente elimina os rótulos. Primeira coisa é eliminar os rótulos. Lá dentro todos são alunos e nós somos um grupo que precisamos trabalhar juntos. E toda criança tem a sua diferença. Tudo que eu falo, toda criança é especial. Então, dentro da nossa sala, a gente procura incluir eles, né, nos grupos e ajudar, entender e respeitar as suas limitações. Então, o aluno precisa ficar em pé para aprender, precisa andar pela sala, a gente respeita essa... A gente não exige que ele fique sentado, a gente não exige que ele precisa se regular, quer dar uma volta, vamos. Então, a gente respeita a diferença de cada aluno. Tanto ele sendo neurodivergente ou não. Então ficou fácil, é uma coisa que acaba sendo natural dentro da sala da robótica. A gente não encontrou nenhuma dificuldade ainda de fazer nenhum tipo de inclusão. É assim que a gente trabalha esse tema, né? E eu sempre falo assim, eles gostam muito de tecnologia.
E teve um aluno, a mãe falou assim, ele arrumou a minha televisão. Eu falei, então é ele que vai me dar aula, né? Eu tô arrumando televisão já. Ele que vai me dar aula, né? Então eles são muito inteligentes e esse é um tema, assim, que atualmente, né, tem que ser muito abordado. A gente tem tido muitos números de crianças, né, neurodivergentes. Não só o autismo, mas também a hiperatividade é uma coisa que está sendo muito forte, assim, dentro da sala de aula. E é uma questão de, assim, até na sala de aula mesmo regular, né? É uma questão que está sendo muito falada, porque é difícil você fazer uma criança se interessar. E dentro da robótica eles se interessam, né? A gente põe temas e coisas que eles estão interessados, então fica mais fácil. E seu lado pedagoga, eu acho que ajuda muito. Isso faz total diferença. Você contou uma situação, né, de um aluno, você pode... Assim, a gente passou um filme, né, para poder trabalhar em cima desse filme no tema, e tinha o assunto do bullying. Uma cena que a criança estava sofrendo bullying, e ele já estava no fundo da sala andando, e ele falou assim, pode tirar essa cena, tira, desliga a televisão, ficou nervoso. Aí eu falei, vamos lá dar uma volta comigo, vamos conversar até a cena passar. E aí quando a gente estava fora da sala, ele falou assim, eu não consigo assistir filme que tem escola, porque toda vez tem essa humilhação pública. E eu não gosto. Aí eu percebi que talvez ele tenha passado algum processo de bullying, né? Alguma coisa assim. E ali naquele momento eu pude descontrair. A gente conversou, falamos de outro assunto e ele voltou mais calmo. Então a gente tem que estar atento a esse tipo de situação. Porque às vezes o aluno não tá, né, atrapalhando a sala. Ele tá só expressando o que ele tá sentindo ali no momento. Então se você tá atento a isso, você consegue até ajudar ele, falar alguma coisa e resolver a situação de uma maneira mais tranquila. Legal. E vocês dividem a turma, começo, meio e fim de curso? Como que funciona? Ou cada aula é um começo e um fim, é por projeto? Como que vocês... Então a gente trabalha baseado em projetos. O curso ele é todo feito em módulo, então a gente prepara cada módulo, a gente vai injetando ali uma competência ou um conhecimento que ele vai precisar para construir o projeto final. Na finalização, a gente trabalha em grupo. Aí eles vão criar um projeto final, um grande projeto que vai até a votação e tudo mais, a apresentação disso. Então, é módulo. Cada módulo, eles aprendem uma competência que vai precisar lá no final do curso. Porque, por exemplo, se alguém daqui, sei lá, um mês queira entrar, então não tem problema. Não, não tem problema. Por ele ser por módulo, eles conseguem acompanhar. Tranquilo. Legal. Falar um pouquinho também sobre... A gente tinha acabado de falar, porque quando a gente fala de empreendedorismo em casal, né, a gente tem que ter alguns adendos aí. A gente falou algumas coisas, né, com relação a no off. E acho que é interessante a gente falar sobre isso, né? Sobre a organização familiar nesse caso, né? A gente começou aqui o podcast... Sempre fala pouco. Bastante, né? Então, em casa, a gente sempre conversou muito. Sobre tudo, o tempo todo. E a gente tem uma filha que também gosta de falar bastante. Então, fala muito, Elis. Aí, eu falava pra ele, faz um canal no YouTube. Eu só tenho duas orelhas. E ele nunca me dava bola. Aí foi a partir daí essa confirmação, né, que a gente já até perguntou. E eu tava lá na cozinha e do nada ele chega na porta da cozinha e fala... Já sei, eu vou fazer um podcast. E naquele momento eu senti uma euforia e eu ria, eu chorava. E eu sabia que naquele momento era o Espírito Santo me confirmando que eu não sabia como que a gente ia fazer, como que a gente ia montar a estrutura, mas que era o certo a ser feito. Tinha que ser feito. Né? E existe um momento certo, né? Isso há 2 anos atrás, né? A gente vai aprimorando, assim como vocês também. Lá em 2021, né? É uma caminhada, né? Vocês vão modelando. E como que é pra vocês, como casal? Vocês também ficam em casa falando sobre o projeto, que eu sei. Às vezes vão dormir tarde conversando sobre. Como que é isso? Uniu mais vocês? Como que é? O projeto uniu mais a gente, claro, né? Igual eu sou menos de falar, tá bom? Eu sou bem menos de falar, então é o que eu falei, né? O projeto me ajudou até no meu próprio emprego, né? Tipo, de você organizar alguma coisa, de você falar, né? Você ter mais diálogo também. Ter mais diálogo, entendeu? Então, me ajudou bastante, ajudou até a comunicação entre eu e ela.
né? Então, isso mudou bastante, porque a gente precisa falar para se organizar, né? Não tem como se organizar calado, né? Mas foi algo que mudou bastante, a gente consegue se organizar melhor, né? Até na parte financeira também, acho que ajuda bastante, né? Porque a gente se organiza, né? A gente sabe que tem algo que precisa da gente ali na frente, né? Então a gente não pode errar, né? Então a gente se controla um pouco mais, né? Faz tudo direitinho, tudo anotado, né? Tudo numa planilha, né? Porque tudo depende da gente. Então, essa parte como casal, o empreendedorismo tem ajudado a gente bastante na nossa comunicação, né? No nosso convívio também, né? Então, juntou a gente muito mais, né? Vocês têm uma DR mais... A DR de vocês é diária. Só no tempo, às vezes, pra Eu acho que foi mais isso. Né? Não tem nem tempo, é verdade. A gente consegue conversar mais do projeto e desfocar de alguns detalhes. Da parte do Eu acho que isso tem relacionamento. ajudado, Mas essa questão de Importa. conversar, o Giovanni realmente ele é muito calado. E eu sou de falar, né? E aí, agora não tem como você ficar calado, não tem que tem. falar do assunto. Então a gente tem conversado mais, isso foi legal. Trouxe um benefício. Sim. Vou te falar que isso é engano, hein? Essa aqui era a tímida da história. Olha o que mais tá falando aqui agora na mesa. Quem é? Tá falando. Então. Ela é tipo assim, ela é calada, mas quando ela começa, não para mais, né? Quer dizer, né? Ela tem. Se desbloqueou, né? Desbloqueou essa parte sua, né? Parte da comunicação. Que me ajuda. Fala um pouquinho mais sobre dessa trava que você tinha com relação a falar em público e em se expressar, que você disse que tem até hoje. Ela disse que. Então, ela disse que até hoje tem esse problema de comunicação. até hoje. Vocês acreditam que ela tem problema de comunicação? Não. Fala um pouquinho sobre essa trava Eu sua. era do tipo de sala de aula passar mal, sabe? E também teve uma situação que eu fiz parte do camp também, né? Hoje a gente faz parte Do projeto do Camp Rio Branco. O Camp Rio Branco tem um podcast, né? Ele toda sexta-feira tá lá Legal. ajudando os jovens. E são os jovens que apresentam. Então, essa questão até de ver o talento de cada um, tem uns que parece que sempre foram Sempre foi. apresentadores. Tem um pessoalzinho bom lá, tem uns meninos Legal. bons. Então, na minha época no camp, mas o camp lá do centro, teve até uma questão com uma professora que ela tirou sarro de alguma coisa de uma lição lá que eu tinha feito e foi na frente de todo mundo, sabe? Nossa. E era, na verdade, uma professora de música, mas era uma atividade escrita, enfim. E eu descobri que eu tenho TDAH aos 30, né? Nunca me prejudicou quando eu era na escola. É bem fácil você identificar quando é criança. Porque ou não para quieto, né? Ou é TDAH hiperativo, ou é desatento, aí tem dificuldade ali na aprendizagem. E eu não transmiti nenhum desses aspectos. Mas vi que tinha um probleminha ali de organização, né? De foco. Aí aos 30 eu descobri que eu tenho TDAH. Né? Enfim. E quando eu era na escola, eu realmente a ansiedade atacava assim, pra falar era bem, bem complicado. Pode não parecer, mas eu acho que o projeto acabou me salvando de uma certa forma, né? Que legal. Porque esse projeto... Também, eu acho que vale pra vocês, porque Vale. os alunos lá, às vezes quietinho e tem dificuldade em alguma matéria da escola e eles se sentem empoderados quando Isso. eles estão ali construindo isso que vocês proporcionam para eles e dá certo e eles se animam e querem aprender cada vez mais. Isso é uma forma, né? Isso, trabalha muito a autoestima, né? Porque quando ele Isso. constrói e ele vê que ele consegue, ou que ele tá interagindo com as crianças e tá enturmado, tudo isso aumenta a autoestima. Mas foi legal você ter tocado no assunto do TDAH, porque eu também não é recebi... algo que eu fico falando, mas... eu também não comento, mas eu também Aham. tenho esse diagnóstico. Só que diferente, eu era hiperativa. Eu não era... O meu foi desatento. O meu era hiperativa. E isso também me motiva muito a ajudar as crianças. Porque eu vejo que o hiperativo ali, né? Hoje controla, já é adulto. Mas quando era criança eu era bastante agitada. As professoras que, né, se assistiu o podcast vão poder lembrar. Que legal. E você tendo esse conhecimento, né? Além da sua parte profissional, você também você se coloca no lugar e consegue despertar no aluno mediante as capacidades, né? E o
que ele tem ali de melhor, né? Com certeza. É muito... Legal. Aí, porque nem fala, né? Às vezes é uma dor nossa, acaba virando aquele, né? O propósito, né? Diz que sua dor tá relacionado diretamente com o seu propósito. Às vezes a dificuldade que você tem, atrás dela tá o seu propósito, né? É por isso que eu falo pra ele, me organiza. Eu preciso de organização, porque eu não... E pior que aqui... A gente é bem. Os dois é do mesmo mês, tudo. Eita. Lá em casa. Os 3 é de outubro. Eles também. Os 3 de outubro. Nossa, Os 3 de outubro. O Giovanni é bastante organizado. Nessa parte, nossa, ele é... Legal. E você também tá num cargo de liderança dentro da empresa hoje, né? Porque você liderar, você precisa também ter esse senso, né? De lidar com pessoas, né? Comportamento diferente. É totalmente diferente você lidar com adultos e com crianças, né? Mas é o mesmo... É a mesma forma, né? Você precisa se organizar, você precisa montar um método, né? De como passar aquilo, né? Para adulto, você também precisa montar um método, né? Como que eu vou passar aquilo para eles, né? Nem que seja na porrada, né? E pra criança é a mesma coisa, né? Só que a criança... A mesma coisa do adulto. Acho que é a mesma coisa. Eu preciso passar a confiança para eles, para que eles possam confiar em mim. As crianças são a mesma coisa, né? Tipo, eles precisam confiar na gente que aquilo vai dar certo, né? E caso não dê certo, eles continuarem confiando, né? Que é o passo a passo, né? Uma hora não vai dar certo, porém você vai evoluir. E é a mesma coisa no emprego, é a mesma coisa com as crianças. Pode ser que aquela aula você não consiga, porém a próxima aula é um pouco diferente, é aquilo que você tem um dom, né? Eu acredito que não é nem o talento, é o dom, né? Às vezes você olha pra criança, pô, ele tem um dom, ele já nasceu com o dom daquilo, né? Você vê crianças lá desenhando na aula que você fala, não, eu não vou desenhar isso nunca, né? Então é algo impressionante mesmo. Tem gente que já nasce com aquele dom, né? Basta conseguir entender, né, aquele dom, né? Ter alguém pra mostrar, ó, isso aqui é o seu dom e é o que a gente faz, né? Entendeu? Legal. Você já tem visto alguém assim, já? Algumas crianças já com esse dom aflorado? Tem Com muitas. certeza. Tem criança que a gente tá explicando, ele já tá testando na mesa sozinho. Tem criança que já tem o dom mesmo. Na verdade, a tecnologia, eu acredito que todos eles já têm um drive instalado ali, né? Quando a gente vai falar, às vezes, para um adulto sobre robótica, eles ficam tipo, o que será que eles vão ensinar? Para eles, não. Eles já chegam na sala falando, quando é que a gente vai montar um robô? Eu vou conseguir ligar? Ele vai fazer movimento sozinho? Ele já sabe tudo que que eles vai vão aprender acontecer, ali. ele já sabe. É interessante. Legal. E assim, o legal da robótica é que a gente tá falando de futuro, né? A gente tá falando de profissões que já acontecem agora. Se você for ver bem, até na produção, por exemplo, de carros, são robôs que fazem a fabricação de carros e outros, né? E outras coisas. E qual que é, assim, o que vocês têm trabalhado na questão de projeto de futuro? O que vocês têm fomentado pros meninos, assim, que... Assim, beleza, vocês estão aprendendo robótica, mas assim, o que vocês estão preparando eles para falar, ó, vocês podem usar esse conhecimento né, pro futuro? O que vocês têm trabalhado, fomentado isso nos meninos para projetar futuro? Porque geralmente a criança, né, vocês estão trabalhando ali, né, na faixa ali da pré-adolescência para mais, né, vocês falaram que é ali de 6 a 12, né, 6 a 12. O que vocês têm feito ali pra poder dar essa... Porque eles são muito novinhos, né? Eles não pensam muito nisso, né? Tem uns que eu acho que levam como uma brincadeira, assim. Mas você consegue ver que alguns já levam um pouco mais a sério, né? Agora, como é que vocês têm feito, assim, pra ter, né? Manter aguçar, essa... aguçar. Acho que seria mais isso, aguçar essa curiosidade deles. Então, a maioria que já tá pensando lá no futuro, eles gostam muito de jogos, né? E a programação de jogos é uma área que já tá aí bombando, né? Então, eles já ficam pensando, eu vou criar um jogo, vou fazer assim, vai ter esse nome, vai ser desse jeito. E uma coisa que a gente aprende muito, assim, é... A maioria das profissões que eles vão trabalhar nem existem ainda, né? Quem sabe o que seria um influenciador digital? Na nossa época, não existia essa profissão. Então, na verdade, a gente vai preparar eles para o futuro. Preparar eles para poder receber o que vai vir, que a gente, na verdade, nem sabe ainda o que é. A tecnologia, ela muda todo dia. Então, eu acho que a gente trabalha mais em cima de desenvolver habilidades mesmo, sabe? Habilidades de vida. Resolução de problema, trabalho em equipe, né? E ensinando ali o que já tem no mercado de tecnologia, mas de futuro, assim, a maioria pensa mesmo na criação de jogos, ou se for pensar na mecânica e eletrônica, um engenheiro, né?
E assim, é desse jeito que Legal. a gente pensa. E é legal, tipo assim, tem coisas que a gente só vai aprender depois de adulto, né? E uma das coisas é essa, você trabalhar em equipe, porque assim, o Giovanni tá aqui, eu já trabalhei no formato, né, CLT. Uhum. Eu vou perguntar pra ele, já vou botar ele, nem tinha combinado isso com ele, eu vou perguntar pra ele. Qual que é o maior problema que você tem hoje pra poder liderar com relação a colaboradores, né, funcionários? Qual que é o maior problema? É técnico ou pessoal, assim, de relacionamento? Qual que seria o maior problema que você teria hoje? Eu acredito que técnico. Técnico. Mais técnico do que pessoal. Mais técnico do que pessoal. Cara, Acredito que hoje as pessoas buscam menos conhecimento, né? Precisa de mais conhecimento para que você possa crescer, né? Que nem um projeto desse que a gente tá fazendo. Se a Yasmin não tivesse buscado conhecimento, não teria chego no que é hoje, né? Para vocês verem, foram 4 anos, é a formação de uma faculdade para poder colocar um projeto. E acredito que muitos os jovens hoje em dia, eles deixam de buscar conhecimento, né? Então, precisa desse conhecimento, né? Então, acredito que sim, que seja o técnico, né? Porque o pessoal, você lidar com pessoas ali, você conversa, você começa a entender as pessoas, é o que a gente tá conversando aqui, né? Você começa a gente tá tendo um bate-papo aqui. Você vê aquela pessoa, a necessidade daquela pessoa, e aí você dá aquele empurrãozinho, conversa, tudo, né? Explica pra ele como é que funciona, que nem hoje eu tenho 32 anos. A maioria dos meninos que eu trabalho hoje, eles são primeiro emprego, 18, 19 anos, e a gente acaba passando a nossa experiência pra eles, né? Tudo que a gente já passou, né? E foi o que eu falei pra você, né? Eu ouvi lá do meu coordenador, tipo, pô, às vezes esse ano eu não tô preparado pra estudar. Tentei, porém eu tranquei a faculdade. Só que no próximo ano, tenta de novo. Tenta de novo e você vai estar preparado para aquilo. É igual o Rafael falou no começo, né? O emocional, às vezes é o seu emocional, né? Às vezes você não tá preparado para aquilo. Só que no outro dia você tá melhor emocionalmente e isso conta muito, né? Então acho que hoje o problema é mais tecnicamente. Então isso que a gente faz hoje profissionalmente é o que a Yasmin falou, é mais eles terem habilidade para entender o que eles querem pro futuro, né? E posso dar um spoiler? Né? A gente faz de 6 a 12 anos, mas a gente quer pegar também jovens de 14 a 17 anos, que seja uma parte ali já, que eles já têm mais entendimento do que eles vão querer pro futuro, né? Então, é bem legal, né? Então, hoje a gente estamos trabalhando com isso de 6 a 12 anos, porém a gente quer crescer isso daí, né? É igual eu falei, formar professores, né? Nessas outras áreas. Vai ter que aumentar o time. Legal. E é incrível pensar que você pode estar instigando, né? Um serzinho ali tão pequenininho, mas que através da aula de vocês, eles tenham, né, vontade de ter alguma profissão. Sim. Ou alcancem alguma coisa e foi despertado ali, né? Sim. Em uma aula. legal. E deixa eu dar de spoiler, já falar pra eles justamente dos próximos passos, né? Se é que vocês podem falar alguma coisa dos próximos passos da Roboplay. Já deu? Vocês têm, além disso, tem mais alguma coisa? Vocês têm mais alguns outros passos que vocês querem falar? Então, a gente tem a ideia, né, de aumentar a faixa etária e talvez futuramente um espaço nosso, né, colocar mais cursos envolvidos na tecnologia, né, que a robótica ela é só um pedacinho, né? E a gente tem essa vontade ainda, tudo está sendo estudado, mas a ideia é essa, né, aumentar o time, porque a metodologia dá para ser passada, né? E quanto mais pessoas envolvidas no projeto, acho que a gente já consegue atingir um número maior de crianças, né? Em cima disso que a gente tem trabalhado aí as nossas pesquisas. Qual que é o arroba de vocês lá? Já pode fazer o merchan, Roboplay Ponto educacional, isso. Correto, então tá certinho aqui. Tá aí na telinha, Tá na telinha, entrem lá para seguir, conhecer um pouco mais sobre o projeto. E a filhinha de vocês colocaram ela para trabalhar lá. A garota propaganda, né? Tá lá explicando Nossa, muito lindinha, como funciona a robótica, né? Ela explicou direitinho. Muito legal. E as parcerias continuam, né? Quem tiver interesse das parcerias pode estar chamando a gente no Instagram. Também tem o número lá. Tem, no perfil do WhatsApp, tudo. E para poder entender como é que funciona as parcerias, né? São escolas particulares, escolas públicas, projetos sociais, tá bom? Quem quiser saber um pouco mais como é que funciona essas parcerias, pode estar chamando lá no Instagram
A gente tá disponível para poder explicar, a gente vai até vocês, explica um pouco mais sobre como é que funciona as nossas aulas, né? Faz uma aula experimental, a gente vê o que faz para poder estar passando sobre esse projeto aí. Legal. Muito bom. Caminhando. Pro final, vou mandar aquela pergunta. Pergunta boa, né? É legal quando a gente fala dessa pergunta e quando é voltado à educação, a gente meio que se sente também, né? É representado quando tem a ver com isso, né? E, na verdade, essa pergunta vocês já vão respondendo ao longo do episódio. Vocês sabiam dessa última? Não. Sabia? Estamos Nada curiosos. demais, né? Ela tem a ver com legado, né? Com legal. Legado. Legal que como a gente tá na parte educacional, hoje a gente vai tratar o legado educacional da coisa, né? O legado da Roboplay. Qual o legado que vocês pretendem, né? Já estão construindo, né? Mas qual o legado que vocês pretendem deixar, né? Através da Roboplay, o legado. Que a gente tá num curto espaço de tempo. Bem pouquinho. Né? Aqui. E quando vocês forem lembrados, né? Daqui a anos, como vocês gostariam de ser lembrados desse projeto? Então, além da oportunidade de, né, conhecer um curso diferente, que fosse lembrado por ter sido uma criança, né, que for lembrar, ter sido acolhida, respeitada, né, e ter tido a oportunidade de pertencer a um grupo em que ela pôde ser ela mesma. Eu acho que essa é a maior missão. Sim, se eu pudesse ser lembrada, que seja dessa maneira. Legal. Giovanni, tem algum legado que... É o que a gente sempre fala, né? De ser o pioneiro de trazer isso pra área continental, né? Que a gente possa trazer esse legado, né? Não que seja só a gente, né? Tipo, de trazer a robótica pra cá, mas a metodologia, né? Porque acredito que as crianças precisam dessa metodologia, né? Você trabalhar de um jeito engessado, né? Muitas vezes você não consegue desenvolver as crianças, né? E eles precisam disso, né? Quando falo muito de futebol, né? Não tem como não falar. E o futebol ali, a criança, ela se solta, ela tá ali num campo de futebol, numa quadra, ela tá livre, ela se sente livre. E a criança, ela precisa se sentir livre hoje na sala de aula, para poder aprender. Então é esse legado que a gente quer deixar, né? Se vier mais pessoas com o mesmo curso, com algo assim aqui para a área continental, que traga essa metodologia, para que eles possam aprender de forma divertida. Realmente. E vocês têm que bater no peito mesmo e dizer que foram os primeiros aqui da área continental. Porque assim, a gente também compartilha esse sentimento. É o primeiro estúdio de podcast. E o primeiro clube de negócios também de verdade, então, mais de um, né? Vocês foram os filhos. Sim, legal. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Que vocês tenham ainda mais força, né? E oportunidades de espalhar. Siga aqueles aqui. Ah, tá mostrando o robô. Que realmente transforma, né? É muito, muito bacana compartilhar com vocês. E pra você também que tá aí vendo a gente, também segue a gente aí, Sinergicamente. Agora Sinergicamente aqui. Instagram, tá? A gente fala muito sobre educação também, sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Né? Basicamente o que a gente tá aqui na nossa praia hoje é legal também ver, encontrar, né? Pessoas também, tem casais. Trazer histórias assim, que motivam. Legal. Além de educação, também é um casal que empreende. Então a gente se sente também bem representado. Legal. Pra finalizar, eu queria. Você queria dar algumas considerações, falar alguma coisa, agradecer. Sabe que nem existe no Raul Gil? Eu quero mandar um abraço pra minha mãe. É tipo assim. Não, mas o Giovanni já agradeceu os nossos parceiros, né? Mas eu queria agradecer também, né, eles. A Rosana, que é uma referência aqui na área continental de empreendedora e educadora, né? Por ter aberto as portas, foram os nossos primeiros parceiros, né? As primeiras pessoas que acreditaram no projeto. E o professor Thiago Alexandre também, que foi lá, abriu a escola, conseguiu fazer todo o projeto acontecer. É isso aí. Você também? Os nossos parceiros, né? E não posso deixar de agradecer meu sogro e minha sogra, né? Que ficam com as crianças. Não. Ai, verdade. Nós chegamos no trabalho, eles chegam no trabalho, a primeira coisa que eles fazem, sabe que a gente tem aula
de noite, pegam as E minha crianças. sogra tá aqui embaixo. Ou vão lá pra também. casa. Gente, são Então- Nossa rede de apoio, se não fosse Só eles, nossas redes de né? apoio. A gente Isso não é poderia verdade. nem ousar a sonhar um pouquinho. Então, agradecer eles, agradecer os nossos apoiadores aí que iniciaram o nosso projeto, né? Ah, e vocês também, né? Por É, ter e vocês, dado a claro. oportunidade da gente estar falando aqui do projeto. Né? Legal, Eu falei com o Rafa lá, mandei mensagem pra ele. Foi Ele legal. falou, pô, vamos conversar, vamos ser. Eu acho que você nem imaginava que ia te chamar pra fazer aqui uma live. Você achou que ia ser uma coisa mais bastidor, Não, né? Botou tudo na fogueira. A ideia era gravar outras coisas, crianças, curso. Botei vocês na fogueira. Era fazer filmagem nas aulas. Mas a gente precisa sair dessa isso zona de aí. conforto e aprender a aparecer, né? É. E cada vez mais vai ser necessário vocês se expor. Que nem vocês vão estar com a gente lá no evento do dia 5. Vocês também vão ter a oportunidade de falar lá também do negócio de vocês. Vocês vão encontrar outras pessoas lá né? Tem pessoas também que estão no ramo da Tem outra educação, escola. aqui outras escolas. Então, vocês vão estar no meio de que vocês vão estar sempre se expressando, se falando. Então, isso é só o começo, né? E vocês vão, né? Tá falando muito, vocês vão estar falando com pais. Vocês estão dando aula, vocês estão se expondo. Ah, então, é. É o que Então, eu o que falei que é? pra ele. Se fosse dar aula, eu não estaria nervosa. É. Mas é isso mesmo. Mas Então, foi pessoal. tranquilo, tá vendo? Chegamos a mais um fim de episódio. Chama o pessoal aí pra seguir nós. Segue nós, a gente, cineticamente no Instagram. Ele tá chique agora, tá aparecendo aqui, ó. Vamos lá, pode ir falando que vai aparecer agora. Aí, ó. @ Cineticamente. Acompanhem lá a gente. A gente sempre traz uma história pra inspirar você, empreendedor, a colocar o seu talento, o seu dom no mundo e ajudar as outras pessoas. Uhum. É isso. E a gente também, como podcast, a gente também tem essa missão, né, da educação, de desenvolvimento, né? E a gente também levanta essa bandeira também, né? Que o pessoal também saiba disso, que a gente também trabalha, a gente também acredita muito no poder da educação. E parabéns pelo grande projeto, e já é sucesso já, Robo Play. Hoje eu lembro com grande carinho de grandes mestres que eu tive ao longo da minha vida. Uhum. E hoje eu atribuo várias coisas de que eu sou hoje através dos professores e dos projetos que eu participei. E vocês com certeza vão ser lembrados dessa forma. Legal. Parabéns. E é isso, chegamos a mais um fim de episódio. Obrigada pela audiência, por vocês estarem aqui com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Dá um tchauzinho aí, pessoal. Espera aqui, pessoal. Tchau. Tchau.